Olá, eu sou Leandro Ruschel, diretamente de Miami, para comentar a última decisão do Copom, que manteve os juros em 10,5% ao ano, contrariando aí o desejo, a vontade expressa pelo descondenado Lula de juros menores, né? O PT, a esquerda em geral, está com uma briga aí com o Banco Central, comandada pelo Roberto Campos Neto, afirmando que ele boicota o governo petista, mantendo juros mais altos do que eles deveriam ser, o que é uma grande mentira, né? Visto que o grande aperto monetário, a grande alta das taxas de juros aconteceu ainda durante o governo Bolsonaro. Então, se ele de fato fosse bolsonarista e quisesse de alguma maneira manipular as taxas para beneficiar alguém, né? O ex-presidente Bolsonaro não teria feito ou promovido este aperto monetário, né? Então é uma grande bobagem, mas eu vou explicar para você por que existe uma limitação na atuação do Banco Central para baixar esses juros. Acho que pouca gente entende como é que funciona exatamente esse mercado. E vou explicar um pouquinho sobre os interesses, né? Por que o PT faz esse tipo de ataque ao Banco Central. Bom, vamos começar pelos interesses aí do descondenado Lula, da esquerda que está comandando o executivo. Um dos objetivos aí de Lula é retirar de si a responsabilidade por um governo horrível, né? Um governo aí catastrófico, que é produzido por um sujeito que perdeu muito até da sua capacidade política e que não tem tomado decisões minimamente pragmáticas, né? É um governo que tem demonstrado, especialmente o Lula, uma postura extremamente radical, extremamente socialista na expansão ilimitada, esse seria o desejo, dos gastos públicos, o que produz inflação, o que produz desarranjo econômico. É uma repetição do que nós vimos durante os governos Dilma, né? Então o Lula terceiriza já os resultados desastrosos dessa sua política econômica e, ao mesmo tempo, busca criar uma bonança artificial. A ideia de baixar os juros na canetada de forma artificial é criar a felicidade geral da nação através de um surto de crescimento econômico de curto prazo, mesmo que isso tenha um custo altíssimo no longo prazo. Como o governo tem pouco apoio, né, popular, tem pouco apoio político até mesmo, né, no Congresso, ele quer produzir esse fato novo que seria um crescimento econômico na base da expansão monetária, a um custo de desarranjar as contas públicas, produzir inflação e mais à frente colher uma grave crise econômica, exatamente da mesma forma que a Dilma fez. Então esse é o objetivo do PT, o objetivo da esquerda, é criar essa bonança artificial para ganhar apoio político desesperadamente. Mas por que existe uma limitação em relação ao que o Copom pode fazer, o que o Banco Central pode fazer? Como é que funciona, né, o Copom? Quando o Copom decide que a taxa de juros é 10,5%, o que o Copom está dizendo na prática? Está dizendo que através das suas operações no mercado, né, de emissão de dívida ou até de compra desses títulos de curto prazo, o Copom, né, ou melhor colocando o Banco Central, quer produzir uma taxa de juros de 10,5% ao ano. Mas essa não é a única taxa de juros que existe no mercado, porque isso diz respeito apenas aos títulos mais curtos, aqueles que têm vencimento de um dia, que baliza, né, as operações entre as instituições financeiras que compram e vendem esses títulos para fechar aí as contas num único dia, já que não pode haver um saldo negativo. Então, se um banco X tem lá um saldo negativo pelas suas operações do dia a dia, ele vai tomar emprestado de outro banco que teve um superávit naquele dia, e então nós vamos ter essa taxa DI que baliza, né, outros títulos como CDBs, e é o custo básico do dinheiro para esses grandes bancos operarem. Então a taxa Selic, que é uma taxa definida pelo Copom, acaba influenciando a taxa DI, que é uma taxa definida entre esses leilões de instituições financeiras. Mas existem juros mais longos, e esses juros mais longos de títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar a dívida pública, né? Financiar, na verdade, as contas do governo que são deficitárias, esses títulos vão depender das forças do mercado, de chegar algum emprestador e dizer: olha, eu empresto tanto para você, governo, em leilões que são realizados dia após dia, promovidas pelo Tesouro Nacional e operacionalizados pelo Banco Central, né? Então não adianta você baixar de forma artificial os juros no curto prazo se você tem esses juros de longo prazo sendo definidos pelas forças de mercado, né? Então, se houver juros artificialmente baixos oferecidos pelo Tesouro Nacional,
não haverá pessoas interessadas em comprar esses títulos. E aí o próprio Banco Central teria que financiar o Tesouro, que pelas regras brasileiras não é possível, mas a gente sabe que todas as regras, né, feitas aí no Brasil, elas podem ser manipuladas. Nós já vimos, por exemplo, na era da Dilma, várias manipulações contábeis, maquiagens contábeis sendo feitas para permitir a expansão indevida da dívida pública e gastos maiores do governo. Aconteceu recentemente na Argentina. Não existia mais emprestadores interessados em oferecer recursos para o Tesouro Argentino, e a solução que foi encontrada pelo governo, como sempre acontece, é a emissão de dinheiro para fechar as contas, o que vai produzir uma hiperinflação em algum momento. É uma situação que o Brasil já viveu, né? E esse é o grande risco que nós corremos no caso de descontrole das contas públicas e de uma política monetária artificialmente frouxa, né? Então, o Banco Central não tem o poder de atrair investidores, mas só de definir as taxas de curto prazo. E é isso que você precisa entender. E é por isso que não adianta baixar as taxas na canetada no curto prazo, porque você vai perder a capacidade de atrair os emprestadores. O que de fato precisa acontecer para as taxas de juros caírem naturalmente, serem saudavelmente baixas? Você precisa ter, número 1, a confiança do mercado, que o governo vai tomar as medidas corretas, especialmente em termos das contas públicas, para ter superávites e para promover o crescimento econômico, especialmente através da iniciativa privada. Então, se há a expectativa que o governo promova, número 1, uma responsabilidade fiscal, e número 2, o crescimento econômico, você terá juros caindo, porque a expectativa de gastos, né, em linha com as receitas e de crescimento econômico gera uma menor pressão inflacionária, e aí os juros naturalmente caem e há mais confiança dos investidores em emprestarem para o país. E é inversamente o que está acontecendo hoje, quando o dia sim, outro também, vem o descondenado e dá alguma declaração imbecil, né, catastrófica, como por exemplo atacando o presidente do Banco Central, ou dizendo que gastos são sempre investimentos, ou que na verdade tem que colocar o pobre no orçamento, que o orçamento só tem ricos e assim por diante. Quando cada vez que o descondenado fala esse tipo de bobagem, as pessoas ficam com mais desconfiança em relação à gestão e cobram juros mais altos, né, para emprestar dinheiro para o governo. Basicamente é isso que está acontecendo. Então, a grande pergunta que fica, e é a grande incerteza do momento, é se o governo de fato vai buscar esse caminho autodestrutivo de baixar os juros na canetada quando o Campos Neto sair no final do ano, para produzir uma bonança artificial na economia de curto prazo e assim garantir a próxima eleição, seja Lula ou outro candidato da esquerda, ou se nós vamos ter algum pragmatismo para evitar esse desastre anunciado, né? E enquanto essa incerteza perdura, o mercado não sente confiança e os juros que são negociados livremente nos leilões vão ficando mais altos, o dólar vai subindo, um reflexo aí com a expectativa de inflação, e a bolsa vai caindo. Basicamente essa a realidade do Brasil hoje.